vamos aqui novamente. Eu poderia simplesmente clicar no 3, puxar aqui o meu conjunto de células. Ele daria um pequeno erro, porque ainda tem uma coisa que eu não expliquei nas fórmulas e funções, que nós veremos ainda nesta planilha, tá joia? Não sei se dará tempo nessa aula. Aqui então vou fazer de novo manualmente para explicar novamente a função. Vou lá em F, clico na célula onde eu quero aplicar o resultado e clico em FX. Ok. Aqui tem a função PROC-V, dou 2 cliques sobre ela. Valor procurado. Qual o valor que vai se encaixar dentro aqui da minha tabela para que ele me retorne a porcentagem que eu estou buscando. Ok? Parece um pouco complicado entender esse valor procurado, mas ele vai ser sempre o valor existente na sua tabela de inserção da fórmula. Então, por exemplo, eu estou inserindo a fórmula aqui nessa minha tabela de vendas. O valor que eu vou procurar é qual valor eu vou ver aonde ele se encaixa na tabela matriz, que será uma tabela que sempre estará fora da sua tabela de inserção. Então, o valor que eu vou procurar dessa vez é o valor da venda da Fernanda, esses 350. Aonde eu vou procurar ele? Aí sim eu passo para a matriz tabela. Eu vou procurar ele dentre esses valores aqui abaixo. Lembrando que eu seleciono toda a tabela e ignoro cabeçalhos e títulos. Tá? Então, eu selecionei do 0 até o 10%. Aqui ele me mostra a célula que eu selecionei, né? De A9 a C11. Então, todo esse conjunto, todo este intervalo. Olhando aqui, eu já sei que esse valor de 350, ele se encaixa na última linha, que é entre o 280 e o 220, o 20 mil. Então, ele vai me retornar 10%. Mas, antes disso, eu tenho que falar em qual coluna eu estou buscando. Eu quero que ele me retorne o quê? A função aqui, o Excel não vai adivinhar. Então, eu vou falar o seguinte. Eu quero que ele me retorne dessa matriz tabela os valores que estão na primeira coluna dela, na segunda ou na terceira. Eu estou buscando porcentagem. Isso está na terceira. Então, aqui, novamente, é a coluna 3. Sempre vai ser o índice de procura, a coluna 3, para esse exemplo aqui, tá joia? Porque eu quero os valores que estão aqui. Ok, 10%, perfeito, 10%, 350 está entre 280 e 20 mil. A mesma coisa eu faço aqui para a Suelen. Clico no FX, seleciono a função PROC-V. Qual é o valor procurado? O total de venda dela, 250. Matriz tabela, aonde eu vou procurar? Em toda a minha tabela de referência. Então, seleciono ela toda. E qual o número da coluna que eu quero procurar? Na coluna onde estão os meus valores, que é na terceira coluna. Quando eu colocar aqui o 3 e dar OK, então eu tenho o resultado de 5%. Por quê? O 250 está entre o 221 e o 280. E naquela terceira coluna, ele então me dá o valor de 5%. Esses são, então, as porcentagens aí, né, de venda de cada um dos vendedores. Eu não sei se vocês tentaram, vou apagar esses dois últimos, não sei se vocês tentarem utilizar a alça aqui. Ó. Quando eu clicar no 3% e descer a alça, se você já acompanhou o curso básico, você sabe, ou pelo menos deveria saber, corrigir esse erro que deu. Tá, joia? Aqui no 10% até que não deu erro, mas poderia dar. Por que eu digo que poderia dar? Porque quando eu tenho um conjunto selecionado, que foi uma matriz que eu selecionei fora da minha tabela onde está a fórmula, quando eu utilizo a alça de preenchimento, o que acontece? Acontece o seguinte, vou até apagar esses dois últimos. Esta minha fórmula aqui, ó, aonde está o vetor que é de A9 a C11, que é esta tabela que ficou em cor aqui, ela também vai descer uma linha. Então, em vez de pegar A9 a C11, percebam o que vai acontecer na de baixo. Ó. Ele vai pegar A10 a C12. A10 a C12 é justamente esse intervalo aqui. Esse intervalo está faltando uma parte. Está faltando essa primeira parte aqui de cima. Então, quer dizer que se fosse esse valor aqui de cima, daria errado.
Tá joia? Só não deu errado porque ele ainda encontrou, porque está aqui, ó, entre 280 e 20 mil. Então, ainda estava selecionada a linha que eu precisava. Mas já não foi isso que aconteceu no último, olha lá. Ó. No último, ele pega então a linha aqui, ó, A11 a C13. Olha onde que é esse conjunto, A11 a C13. Então, ele não pegou esses dados aqui que seriam de 5% a linha de cima. Então eu sei que eu não posso deixar esta referência aqui, ó, mudar de local. Ela não pode ser alterada. Então, para isso, eu preciso travar, congelar a fórmula. Eu vou explicar na próxima aula.